Como que eu chamo ela? Não, espera. Deixa ela entrar. Começa a falar com o pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Lília, sou terapeuta holística, benzedeira, tá? E hoje vou ter o prazer, tá, de chamar a Evelyn Cruz, da Venusianos Astrologia, tá? Para trocar um pouquinho de informação e a gente fazer um bate-papo descontraído, ok? Então, vamos aguardar um instantinho, já vou chamar ela, tá? Vai, Ela tem que entrar. Ela não entrou ainda. chama ela, então. Vamos aguardar só um instantinho, Pode ir tá? falando com ela. Chama ela. Evelyn, cadê você, mulher? Estamos te esperando. Isso. Entrou aqui. Ela entrou. Uhum. Agora ela tem que pedir pra entrar na live. Aí. Pronto. Calma, não vai aparecer. Tá aguardando. Vamos lá. Olá, Olá, tudo bom? tudo bom e Sei que você? não estava dando certo. Tudo bom, Não, Evelyn? tudo bem e você? Graças a Deus, Tudo tudo jóia. certinho. Então, a gente vai começar esse bate-papo nosso super descontraído, falando da Sim, importância da meditação, né? E o redirecionamento que o tarô terapêutico traz para as nossas vidas, né? Conforme a gente sim. já vem conversandinho aí. Então, assim, eu quero te agradecer de coração por você ter aceitado essa live, tá? Seja muito Eu que bem-vinda. agradeço. Muito obrigada pelo convite, Quero, adorei. por nada. Quero te elogiar pelo teu belíssimo trabalho, tá? Adorei, Obrigada. né, o trabalho contigo, foi muito bom. Houve sintonia, né? É, com certeza, né? E, assim, para a gente fazer um desfecho e iniciar, muitas vezes a gente fica perdido, assim, né? Como eu estava, né? Querendo Uhum. saber que rumo a gente tomar na vida da gente. E eu falei assim, ó, por que não a gente jogar um tarô, né? Por que não a gente ter esse direcionamento do tarô? E ao mesmo tempo eu falei, pô, a gente vai ter esse direcionamento, mas como que eu vou me preparar para isso, né? Aí você não respira, concentra. Aí eu pensei, vamos trabalhar a meditação, né? Porque a meditação ela é o todo. Então assim, a meditação ela ajuda no acentramento, né? Ela é a ponte que liga a vida e a consciência. E é o que une o corpo, o pensamento, não só a cabeça, né? Como todas as terminações nervosas, né? Sim, Digamos assim, como um todo, é o alinhamento de corpo, mente, espírito, e ele é a voz da intuição, né? É a centelha divina. exatamente. Então, ele é o elemento ar, né? Através de você trabalhar a meditação, você inspira e solta, né? Então, como a gente já comentou, é o Uhum. ar que está agindo, né? E nos conduzindo Sim, para a paz, para a felicidade, para a paciência, para a maturidade, né? Entre outras sim, coisas. Então, assim, quais são os benefícios que a meditação traz, né? Ela reduz a ansiedade, melhora a depressão, o sono, né? O estresse, as incertezas, dores crônicas, pressão alta, pessoas que têm problema de síndrome do pânico, depressão, entre outras coisas, ela ajuda nesse contexto, né? Então, assim, verdade. baseado nisso, né, a gente vai começar a conversar nesse bate-papo com você, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre o tarô, né, o que, que é esse tarô. Sim. Então, assim, antes da gente iniciar, eu vou só explicar 3 técnicas que a gente tem da meditação, tá, Evelyn? As 3 técnicas, talvez você já conheça por praticar e usar a Uhum. meditação nos seus trabalhos, né? As três técnicas são analítica, né, que a gente analisa o objeto e utiliza o alinhamento, né, o raciocínio. Uhum. A Uhum. respiratória,
que a gente usa como base no controle, a respiração, que é você inspirar, Uhum, soltar pausadamente, né? E uhum. a posicionada, que é a terceira técnica que depende da contemplação. De repente, assim, de você ler algo, de você escutar algo, para você se acentrar, né? São as três Uhum, técnicas que a gente tem. E eu acho que você uhum. pode falar um pouquinho da tua experiência da meditação, né? Antes da gente estar Sim. iniciando, né? Eu achei assim, primeiramente, eu achei um convite muito pertinente, porque eu acho que a meditação, o ato de meditar, né, de primeiro a gente conversar com essa centelha, com esse lado mais Uhum. intuitivo nosso, Sim, antes sim, de pré-julgar, né, por exemplo, eu uso a técnica da meditação porque eu acho que é muito importante até para que eu possa discernir o que é a minha mente e o que é a minha sim. intuição. E o que eu acho legal também é levar a meditação para a pessoa, né? Quando é uma tiragem assim mais generalizada, é a Uhum. questão de você visualizar, que eu acho que é importante para que haja de fato ali uma técnica mais ilustrativa, né? O ato de visualizar é de você se Sim, conectar ali com aquilo que você sintoniza, porque tudo é sim, energia, sim, né? com E o que certeza. eu acho interessante também da gente associar a meditação com o tarô é porque, assim, Buda, né, usava muita, os budistas usam muito a técnica da Uhum. meditação, Sim, porque prega muito pelo caminho do meio. Então, quando a gente vê isso, tanto nas leis herméticas, quanto até os próprios elementos, os 4 elementos que eu comentei com você, que a gente vê nos naipes do tarô, paus, espadas, copas e ouro, né? Que é uhum. o naipe de paus é o elemento fogo, espadas é o ar, Sim, sim, terra é ouro e copas é água. Então, assim, quando a gente medita, a gente consegue acalmar essa voz da mente, né? Aquela perturbação mental. sim, O sim, paus a gente dá vazão à intuição. Então, para de agir pela impulsividade. A gente age mais alinhado ali, mais centrado na questão do que a nossa intuição está pedindo, do que aquilo que a gente precisa escutar muitas vezes. Terra, o fato da gente aterrar, né? Ter paciência, o tempo de espera. E copas, a sim, questão da própria intuição, né? De não ficar oscilando, porque a mente, no caso de haver uma perturbação mental, existe a questão da estabilidade, né? sim, Então, eu sim, acho super pertinente quando a gente trabalha a ideia da meditação, né? Pratica e consegue ter um trabalho bem efetivo. No caso, que nem eu te digo, né? sim, Eu vou atender, não tem como eu ficar me colocando a minha opinião. Eu preciso ler as cartas conforme aquilo que a minha intuição e julgar cada caso. Não tem sim, como como que fala? A ideia de você usar o seu pré-julgamento, né? Você tem que ter a mente aberta, porque com cada um vai certeza. aparecer com a sua situação, né? E aí, se a gente deixa o Sim, nosso ego, danou, se a gente vai ficar naquela predisposição a julgar, meu Deus, isso, aquilo, o que não que tem é nada a ver. A gente tem que ter a mente aberta para tudo isso. aberta? Com certeza. Então, Evelyn, a gente dando continuidade a esse bate-papo, eu queria saber de Ah, você o que é o tarot terapêutico. Porque muitas pessoas são leigas, não sabem o que que é essa prática. E você poderia explicar um é. pouquinho? Então, as pessoas têm um pouco de preconceito, né, com relação ao tarô. Sim. Eu falo porque eu passei também por essa fase de ter um certo preconceito, sabe? Então, quando a Aham. gente entende toda a linguagem, né, simbólica, toda a questão psicológica, né, do inconsciente e consegue transcrever aquilo e ver que de fato aquela ferramenta auxilia e muito, porque ela manifesta aquilo que está na Uhum. sombra, né? Então a gente consegue ver que realmente funciona, né? Então Sim. o tarô ele é uma ferramenta medição energética. Eu vejo dessa maneira.
como Uhum. ele vai medir as energias do momento, né? A gente tem que ter um pouquinho, tirar esse condicionamento de só previsão. Eu vejo Sim, como sim, ferramenta terapêutica justamente por isso, porque aquilo que não está legal, a gente tem a possibilidade de mudar, para que fique com legal, para certeza. que fique de acordo com aquilo que é o melhor para nós, e não Sim. necessariamente é aquilo que a gente julga, né? Que seja o Sim, melhor caminho. eu acho que através dos nossos trabalhos ali que a gente viu, né, você acaba tendo mais Uhum. clareza para as tomadas de decisões, tem mais segurança, né? Pelo menos Sim, foi com o que eu certeza. senti do meu trabalho contigo, que, né, É, foi um maravilhoso trabalho que você fez e eu pude ficar mais clara, eu pude ver qual caminho seguir. Então eu acho que como você quando eu for estava agindo e como isso isso, interfere naquilo que você, sim, né? na Então eu sua acho assim, realidade, que exatamente. é super, super válido, né, para o pessoal, quando tem alguma Uhum, dúvida, alguma incerteza, procurar fazer essa leitura do tarot terapêutico, né? Porque você acaba uhum, direcionando a qual a melhor decisão, né? E para mim sim. foi excelente, né? Então, assim, como o tarô influencia o nosso livre-arbítrio? Você pode explicar para as pessoas se tem alguma influência, se não Sim. tem? Sim, eu acredito assim. Tanto no tarô quanto na astrologia, eu vejo Uhum, que quanto mais consciência dos nossos atos, mais autonomia a gente tem sobre o nosso destino. sim. Isso, sem dúvida. Por quê? Porque o que a gente tem como sombra e como luz, né? A sombra nada Uhum. mais é do que um padrão comportamental. São Ah, aqueles sim. vícios, né? Então, aquilo que se manifesta inconsciente vai tender a se repetir sempre. Então, quando a Uhum. gente põe um foco de luz nessas situações, né? Que muitas vezes se manifestam por karmas e questões herdadas por família, que a gente vê como representação da lua, por Sim, exemplo, sim. né? Que Questões tem muita emocionais, influência, né? instintivas, exatamente, instintivas. Então, assim, a gente vê que quando a gente põe luz ali naquela situação, a gente tem Uhum. autonomia. Com Então, não certeza. tem nada assim que a gente não tenha, né, o poder de cocriar. A Sim, própria física quântica fala de mostra, né? infinitas possibilidades. Então, é muito Sim, legal quando a gente tem essa consciência, consegue identificar e trabalhar isso. E ó, a parte mais difícil está no trabalhar, né? sim. Naquela disciplina que se tem, né? De controlar os instintos, de rever essas questões. Uma Que a... fase de Jung que eu gosto muito, perdão, te interrompendo, mas a Não. questão dessas sombras que ele fala, tem uma que fala assim, a gente faria um bem muito grande à humanidade, não é assim, mas é mais ou menos nesse sentido, de parar de projetar sombras nas pessoas, né? Sim, Se a gente parar de projetar as nossas sombras, então a gente faria um bem para a humanidade social, político, religioso, enfim. com certeza. Então é mais ou menos, E acho que é esse o principal benefício do tarô. com certeza. E assim, a pessoa ela tem o direito de escolher, né? Porque você vai mostrar o que as cartas falam, mas vai muito da Sim, pessoa tomar a decisão dela, né? Ela ter a sim, uhum, consciência livre, né, e aberta para sim, saber, olha, se eu seguir esse caminho vai dar isso, se eu seguir esse outro é isso. Então, é muito exatamente. válido você ter esse redirecionamento, né? Uhum. Então, assim, é, sobre as 7 leis herméticas, você pode falar um pouquinho? Então, as 7 leis herméticas é do livro Kybalion, que é do Hermes Uhum, Trismegisto, né, que dizem que sim. foi uma figura que representou ali vários filósofos, enfim, existem várias teorias, né? Mas, basicamente, essas leis são as leis que regem o universo. Então, Sim. tem a primeira lei, que é a lei do mentalismo, que seria que o todo é a mente, o universo é mental, por isso o poder de criação, da gente cocriar a nossa realidade, e tudo está na nossa maneira de entender a vida, de compreender as situações. A lei da correspondência, que é a segunda lei, que é aquilo que está em Uhum, cima, está embaixo.
e a gente vê essa Com relação. representação, né? A gente vê essa representação nas galáxias, a gente vê Via Lácteas que tem, né, inclusive, enfim, várias Sim. pequenas associações. A lei da vibração, de que nada está parado, ou seja, não existe nada como a gente entende como matéria. Não, Aham. o que está mais denso seria a energia que não vibra, por isso que ela está Uhum. matéria. Oi? Polar, Travou? que no caso seria que tudo é duplo, né? Tudo tem um Uhum. polo. Então não existe, por exemplo, luz e sombra, é tudo iluminação, né? O que não, a sombra é a falta da luz, e a luz é o que, né, que já se iluminou, que não tem, não é sombra. Então, assim, é essa Tipo, polaridade. sempre positivo, negativo, Isso, porque tudo é uma coisa dualidade. só. Exatamente, porque o universo é a terceira dimensão, né? Que a gente vive Sim. nesse universo que tem Uhum. o bem e o mal, então não existe bem e mal, existem perspectivas diferentes. Então é basicamente essa quarta lei. A lei do ritmo também, que é o fluxo e refluxo, né? Como as ondas do mar, né? Como, Sim. enfim, várias Sempre mais. analogias e associações que a gente vê também com o ritmo. A lei do gênero, né? Que seria Uhum. feminino, masculino, que não necessariamente fala da sexualidade, sim da questão mesmo de energia, de Sim. complemento, né? Até porque numa relação homossexual tem um que tem a vibração mais masculina e um mais feminina, isso aí é Uhum. princípio, né? E a Sim. questão da causa e efeito, que é o que a gente entende como karma, que Sim. a gente pode gerar tanto de outras vidas e dessa vida mesmo, se a Dessa gente não vida. tem consciência e trabalha, né, de uma maneira aí. Aí eu acho que essas 7 leis, assim, eu gosto muito de associar com o trabalho, principalmente da astrologia, mas também vejo, dá para associar com o tarô, por quê? Uhum. Porque a água, ela umedece a terra, digamos assim. Sim. O Aham. fogo tem alimento, é alimentado pelo ar, entende? Então, Uhum. se tem muito fogo, se tem muito ar, apaga aquele fogo, ou pode Sim. alimentar ele. Então, a terra Tudo vai também, a gente. correlacionando, Exatamente. Então, e né? você vê na astrologia a mesma coisa. O signo de Áries tem oposição ao de Libra, que é de ar. Sim. Touro faz oposição a Escorpião, que é a água, né? Terra e Uhum. água. Então, a gente vê toda essa dinâmica assim em tudo, né? Eu vejo em tudo. E Tudo. eu acho muito legal quando a gente consegue associar tudo isso e trabalhar nessa questão de entender a vida, né? Do nosso Sim. autodesenvolvimento. E isso é bom porque traz você para um nível diferente, né? Para você enfrentar Sim, qualquer problema, você vai ter um embasamento bom, né? E, exatamente. Evelyn, falando um pouco sobre previsão e sentença durante a leitura, você podia Uhum. explicar essa questão da previsão e da sentença? Sim, é que nem eu te digo, assim, nenhuma previsão é sentença, né? A gente Aham, consegue prever uma situação, mas consegue ali ter uma certa autonomia, né, diante do nosso livre-arbítrio, diante da nossa postura. aham, Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu, né, um tempo atrás. Uma aham. moça queria saber, né, se fulano gostava dela. Daí eu vi, assim, que realmente tinha ali uma predisposição, mas eles não se falavam há muito tempo. E aí eu peguei e comentei isso com ela. Só que eles não se falavam. Então aí ela começou a procurá-lo. Então mudou a energia. Porque até então ela não procurava e de repente ela começou a procurar muito. Então quando a gente entende que a nossa manifestação, as nossas atitudes, elas influenciam na no resultado, Aham, então a gente não tem como, né, sentenciar, porque a energia até aquele momento era aquela.
e foi dita, né? Então, é sobre isso. Eu não vejo como sentença, né? Eu vejo como Uhum. sentença se você permanecer na sombra, se você Aham. permanecer naquele condicionamento. Aí sim se Sim, torna sentença. entendi. E, Evelyn, falando um pouquinho sobre o atendimento do tarô online, né? Se ele funciona, se não funciona, porque muitas pessoas falam, ah, tem que ser presencial. Muitas pessoas falam, ah, não, pode ser online, né? Sobre a questão de você Sim. cortar a carta, de fazer ali o jogo, né? A leitura. Então, Uhum. assim, eu, né, fiz a leitura contigo e foi online. E conforme você ia falando, eu falei, nossa, que maravilha, deu super certo, Uhum. bateu, é isso, Sim. né? A gente trocando as É. informações. E foi bom a forma online, eu falo, porque eu pude depois ouvir, né? Uhum. Ficar mais calma e ouvir tudo que foi falado, rever, reler, né? E eu queria Uhum. saber de você se ele realmente funciona, se não, porque tem muita gente que tem medo, às vezes, de fazer, que, né? Se você pode me explicar um pouquinho? Acha que precisa estar pertinho e tal, e não é nada Isso. disso, porque energia ela é atemporal, não tem distância, não tem tempo. O Aham, que tem ali é a sintonia, né? Se você sim. se abre para aquilo. Eu vejo muitas Aham, vezes que a pessoa está um pouco assim, mas será que dá certo? Aí eu pergunto assim, você já jogou tarô? Quando eu percebo que não uhum, está aparecendo nada com nada, eu falei, mas você já jogou tarô? Você acredita nessa ferramenta? Então se aham, abra, né? Permita que ela possa te mostrar algo. E aí a pessoa, opa, peraí. Porque até então parece que meio que fica bloqueado, porque parece que a pessoa não se entrega com medo, ou não sei, né, quais são os bloqueios. Mas funciona igual, né? Quando a gente está com a intenção na pergunta e está sintonizado ali na tiragem, o tarô ele vai trazer, ele vai mostrar. Eu acho que E vai é, muito e é da impressionante. conexão, né? É muito da Exatamente, conexão, também. né? Que você Isso, tem ali o para quanto você se direcionar. dispõe, né? Eu acho. Isso. É, sem dúvida. Então, assim, ó, quem tá gostando aí da live, que tá assistindo, dá like, tá, gente? Pra gente saber se. Eu já Coraçãozinho, pra vi gente umas saber. amigas ali, que bom. Tem bastante gente parabenizando, tá, Evelyn? Não sei se você Legal, tá vendo, adorei. mas, Tô ó, dá vendo. likes aí pra gente saber se tá no rumo da live, tá? Então, muita gente também, a gente percebe que tem medo, né? Eu não sei se já aconteceu de Sim. alguém falar para você, mas eu tive casos na minha família do pessoal falar assim: ai, não vai, é bobagem, você vai querer saber da Uhum. tua vida, não é bom saber do teu futuro, não vai ver o que É, pode acontecer, vai que aparece que eu morro, não sei o quê, tipo, né? É assim, tem sim, pessoas que não sabem a proporção que ele atua de forma terapêutica e acabam falando, às vezes, até bobagem, né? Então, exatamente. é bom a gente esclarecer essa questão até para eles, né? Eu não sei se você já pegou algum caso assim ou não. Sim, eu acho que é tudo esse processo da sombra, né? Sim, Da autossabotagem, da pessoa não querer sair da zona de conforto. E se eu precisar ter sim, que mudar minha postura? Se eu precisar ter é, que rever isso e sair, aqui tá gostoso, tá quentinho, para que eu vou sair? Não é verdade? sim, Então, quando a pessoa se predispõe, já está dizendo ali ao inconsciente dela, né, que, opa, peraí, vamos mudar isso aqui, alguma coisa não está certa. E eu acredito, sim, que existem as pessoas ainda que têm um pouco de resistência, mas é em função disso. Mas quando consegue enxergar, né, o potencial de ajuda efetiva que tem essa ferramenta, né, uhum, clarificando muitas coisas assim no sentido da gente realmente não saber, né, como lidar com determinadas situações. sim, E aí a gente se abrir para aquilo, né, e conseguir mudar, né, sua postura, sim, seu modo de enxergar, né, quando tem interferência, ambiente profissional, enfim, qualquer coisa que seja, quando você se dispõe a enxergar aquilo, o quanto que aquilo pode ser benéfico para você, uhum. sem dúvida. E isso é muito bom, porque
eu, assim, tô apaixonada pelo tarô, entendeu? Tipo, os benefícios que ele traz são enormes, entendeu? Desde a clareza que você vai ter, a segurança para a decisão e o próprio aconselhamento, né? Que através das cartas você passa para as pessoas. Então, eu acho que isso Sim, é o melhor de tudo, né? Você ter uma é, direção, né? É aquela luz no exatamente. fim do túnel que você enxerga, né? Sim. Então, assim, é, existe uma forma correta, ou como que a gente pode fazer as perguntas para o tarô? Olha, eu sempre falo que quando a gente vai fazer pergunta, a gente tem que fazer uma pergunta o mais objetiva possível. A pergunta Aham, é clara e objetiva para que a resposta seja clara e objetiva, né? Para que não tenha, né, ali possibilidades que possam se contradizer. Então, por exemplo, devo aceitar este emprego? Então, quanto mais objetivo, melhor. A não ser que a melhor. pessoa faça uma tiragem exata para saber assim a influência nos próximos 6 meses, por exemplo, que daí vai dar fazer uma tiragem que vai abranger todos os setores da vida dela. Aham. Aí a própria disposição vai dizer, né? Entendi. Mas assim, você pode escolher nas cartas 3 meses, 6 meses, tem uma sequência correta ou não? Ou Eu elas. procuro. Então, é que assim, olha, é interessante demais, porque quando as coisas têm que acontecer, elas acontecem, né? Sim, sim. Então, eu já fiz assim, tiragem para daqui 2 meses. E já recebi Uhum. feedback no outro dia falando, você falou, aquilo já aconteceu, sabe? E É, assim, até no mesmo dia já aconteceu, sabe? Eu fico já. surpresa, porque realmente a gente coloca ali, né? Estipula um prazo, mas não é a gente, né? É o universo, é a O energia universo que, que. que manda. Uhum. É bem É isso. verdade. E assim, se a gente quiser ver, por exemplo, semanalmente, mensalmente, pode ou tem alguma contraindicação? Não, eu não acho que seja. Bom, o que eu acho que é importante é Uhum. ter um certo discernimento no sentido de que aquela ferramenta não seja a minha muleta para as minhas escolhas. É preciso Ah, que eu sim. saiba trabalhar a minha intuição, né, a Uhum. minha autonomia diante dos fatos, então Sim, ela seja só um auxílio. Mas, assim, com frequência é muito bom, porque às vezes a gente muda uma coisa ou outra, a nossa maneira de agir em determinada situação, e aí ela uhum. pode dizer se aquela maneira, né, aquela mudança foi favorável, se está, né, melhor, tá mais favorável ou não. Então, acho que Então vai. existe essa questão que eu acho que é mais de cada um mesmo. Uhum. Então vai muito da influência de como você está sentindo, como que você tá ali. É isso? Na verdade, vai depender muito Uhum. da situação, da influência de terceiro, Aham. né? Porque às vezes as nossas atitudes elas não são baseadas só naquilo que está acontecendo, mas como as Sim, pessoas estão agindo no nosso meio. Então isso interfere no sim, resultado, né? sim, Então eu sim. acho eu acho interessante assim no sentido de que é algo que não depende só de mim. Eu quero Uhum. um aconselhamento para saber se as coisas estão fluindo bem. Aí eu acho legal fazer um acompanhamento, sim, né? Ou até Uhum. mesmo no sentido de individual, mas não necessariamente um relacionamento, alguma questão assim, mas no sentido do autodesenvolvimento mesmo, quando a pessoa está naquela Sim, busca, e eu acho interessante. Acho que não tem contradicação. Eu acho que existe a questão da necessidade que você sente genuína, né? Se com aquilo é certeza. genuíno, se aquilo você acha que realmente vai te acrescer, então legal, vai fundo. Agora, se não, se você condiciona, né, que é só
ali uma muleta, aí realmente não é aconselhável, né? É bom Sim, sim. trabalhar, ter esse autodesenvolvimento. Evelyn, é uma pergunta muito meio, né, bobinha, mas assim, acho que a maioria das Ah, pessoas, quando vão em busca de você ler a carta, ali o tarô, elas perguntam: será que vai dar certo meu relacionamento com fulano? Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir adquirir aquele imóvel? Perguntas desse tipo. Eu não sei se você já recebeu bastante, se as pessoas perguntam algo nesse sentido, se não. sim, bastante. É, mas assim, é complicado porque muitas vezes, é que nem eu disse para você, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa muda a Uhum. postura dela diante da situação. Sim, E aí influencia em tudo, né, na energia. por Então isso que é importante, né, agir conforme o que o tarô aconselhar, né? Qual deve ser, qual o aconselhamento, qual é a postura que eu devo, né, qual a manter direção, ou mudar. Isso. qual a linha Porque que eu às devo vezes está seguir. favorável, mas aí algum mecanismo inconsciente, algum processo de autossabotagem vai lá e, né, você age totalmente diferente e aí, né, não tem como. Aí Uhum. não vai colocar a culpa na taróloga depois. E assim, você sempre aconselha o pessoal, né, quando vai fazer a consulta, a se conectar, a concentrar. Você também indica muito a meditação, né? Que você já, Sim, já falou no início, né? na verdade, eu pratico a meditação, porque eu Uhum. acho que é bem para, né, como eu disse para você, é importante discernir o que é a minha intuição e a minha mente, né, para que não tenha influência de uma maneira, né, enfim, flui melhor, flui melhor quando a Uhum. gente se conecta, né? E com É, relação à pessoa, eu sempre falo para se concentrar bem, para poder estar bem alinhada com a minha energia, para que a gente entre numa sintonia e possa ter um redirecionamento legal. sim. Inclusive, quando a gente foi, né, eu fui me consultar com você, né, que você foi fazer a tiragem, eu falava assim, tô acendendo meu Palo Santo, né, e fazendo a minha Isso, meditação. Eu acho que tudo que for de bom para atrair essa energia, essa vibe positiva, vale, né, pra gente ter um com melhor certeza. Eu direcionamento, né? sempre queimo incenso, Palo Santo, sempre tenho uma velhinha acesa, porque eu acho que é uma questão de você, né, tá ali com a sua conexão, com a sua espiritualidade de uma maneira Sim. mais, é, mais, como fala, uma magia, né? Fazendo uma Sim, magia ali para que a coisa, para que conectando, potencialize né? isso aí. Exatamente. E Evelyn, no tarô, a gente consegue descobrir alguma coisa relacionada à vida passada? Alguma coisa focada nesse sentido ou não? Eu não sei se seria Olha, a linhagem. eu nunca fiz uma tiragem assim, não, sabe? Mas eu Uhum. acredito que deva perguntar, porque se você pergunta, ele responde, né? Eu nunca tive essa Aham. curiosidade de perguntar, na verdade, nunca tive essa iniciativa de perguntar. Mas eu vejo Aham. que eu já vi algumas tiragens assim e acredito que dê, né? Que dê para saber. Agora, É eu, que eu assim, procuro trabalhar assim de uma maneira. Não, eu não pretendo, no interesse meu particular, né? De não aham. olhar para isso, porque eu acho que não. Eu acho que no momento certo, talvez, alguma coisa assim. Eu acho que ainda não tive um momento certo para saber das vidas Pra passadas. perguntar. É que assim, ó, por que da pergunta? Eu e o Ah, Thiago, a gente trabalha com terapia de vidas passadas, né? sim, aham. E a gente sempre está trabalhando com isso, as pessoas vêm perguntar coisas do passado. Então eu fiz a Uhum. pergunta, se às vezes você consegue saber pelo tarô relacionando a isso, entendeu? Porque Olha, uma na boa terapia a gente, pergunta. né?
Uma boa pergunta, curiosidade mas que eu nunca você fiz, tem, não. né? Eu nunca fiz, mas dá para fazer, né? Eu acho que tudo que você pergunta, você consegue saber. Consegue ter um direcionamento, né? Agora, a última vida passada, a penúltima, bom, é interessante. Mas É eu porque nunca são. tive ninguém com essa curiosidade. Então tá bom, Evelyn. A próxima consulta eu vou, vou Tá perguntar isso certo. para você, tá? Tá certo. Pra Aí a gente gente vê direcionar se assim. bate com alguma coisa que você já Isso. saiba. Olha, muito Aham. bom. Até porque no mapa astrológico eu sei que dá para ver. Eu já consigo entender mais ou menos ali quais são os meus karmas, né? Isso. E a Aham. ferramenta do tarot para complementar seria uma excelente ferramenta. Ideia, Vamos né? ver se Acho dá que vamos certo. falar assim, É. pessoal. Faz a terapia de vidas passadas e já pega o tarô junto para unir as duas, né? Para ver Olha, o que menina, que. não é? Ó, o pessoal Complementa a tá falando. outra perfeitamente. Agora estou curiosa. O pessoal tá curioso, né? Mas então. E também, assim, eu acho que não só a relação da terapia de vidas passadas, mas também o que a gente tinha comentado esses dias é a questão da constelação familiar também, né? Ah, sim, Que, nossa, verdade. se você correlacionar as duas coisas também, né? Você Não, tem é aquele link, né? sensacional. Sim, até estava falando para você, porque como a Porque, constelação, né, o tarô, ele permite que a gente enxergue a situação de fora. Mas eu estou sim, sendo sim. assim, eu estou fazendo assado e tal, né? Será que é Então, isso? Será que não é? exatamente, é mais ou menos a Porque, mesma dinâmica. porque muitas vezes a gente vê assim, ó, focando a terapia de vidas passadas, né? Muitas vezes a gente Aham. está lá trabalhando e a gente consegue Uhum. saber se a gente está ou não com a pessoa correta, né? Se de Uhum. repente você já viveu uma vida com aquela pessoa, se não viveu, né? No meu caso, sim, falando abertamente para todo mundo aí, eu consegui, Uhum. através da terapia, saber um pouquinho mais sobre isso, né? E daí eu fui jogar o tarô, né? Perguntando essa questão contigo e quando você soltou lá a carta, realmente, né, tinha De dado. relações kármicas, né? Isso. Exatamente. Geralmente, quando tem relacionamento kármico, a gente consegue ver. Mas a pergunta não é específica para isso. Não é Mas isso. tem cartas no tarô que a gente consegue identificar. Por Sim, exemplo, né, a sim, carta do julgamento. A carta do julgamento é uma carta que fala muito de vidas passadas, sim, né? Aquele acerto de contas. Então, quando dá no sim, futuro da relação, você pode ter certeza que tem coisa para ser vivida e para ser com resgatada, certeza. que não foi feito, né, em outras vidas. Sim. A E eu carta acho, da temperança. Então, assim, tem bastante sentido nessa questão, né? Na hora sim, da tiragem ali, e eu acho direcionada. assim, ó, que o tarô, ele pode ser um complemento para qualquer outra terapia que você faça. Pelo menos assim, é a visão que eu tô tendo hoje. Pode ser que eu esteja enganada. Queria saber de você, Uhum. né? Porque você que domina Sim. esse campo aí. Sim, é que eu sou Uhum. astróloga, né? E aí eu uso o tarô Uhum. como uma ferramenta que eu fui criando, fui aprendendo, fui aprofundando e fui criando cada vez mais amor e carinho. Eu tenho um amor e Uhum. carinho pelo tarô. Faço com muito gosto mesmo. E vejo que complementa perfeitamente aquilo que eu vejo na astrologia. Que a Sim, astrologia é um estudo mais complexo, na verdade, né? Porque envolve cálculo, matemática, então a gente tem que estar no estudo constante. constante. Mas eu vejo que se encaixa perfeitamente. Tanto que uma vez eu fiz uma tiragem com uma moça e ela falou assim: eu fiz a minha revolução solar e a tiragem aqui coube perfeitamente com tudo que saiu na revolução. Eu falei assim: olha que lindo, Uhum. né? Então aí ele só vai redirecionar-se a maneira como a gente deve se portar, né, diante da situação. Aham. E teve algum caso engraçado nessas tiragens que você fez? Eu não sei se acontece isso, se não. Ah, menina, acontece demais, assim. Às vezes você ouve umas histórias, você tem que fazer a cara de egípcio, assim, né? Tá, É isso? normal, super Paisagem. normal, mas, né? Mas, assim, longe de pré-julgamento nenhum, total mente aberta, né?
porque, porque cada um tem suas histórias e tal, mas é bem engraçado, no sentido de você às vezes se chocar e ter que manter ali, né, a linha, mas tudo bem. Aham. Mas eu acho É, interessante ver o universo de cada um, né? A maneira como cada aham. um lida com a sua. Cada um é um universo, né? É Uhum. impressionante como é interessante o ser humano. E Evelyn, me diz uma Ah, coisa. Quem que procura mais o tarô? Homem ou mulher? Para fazer essa tá. tiragem? Uma curiosidade. 99% de mulher. Mulher. Olha, o homem agora tem procurado mais. Eu estou assim até surpresa, porque, Ah, é. mas com certeza ainda predomina a mulherada, né? E assim, Talvez por essa energia mais receptiva, né? uhum. E Essa questão geralmente mais receptiva e eu intuitiva. acho, né, a maioria das pessoas Hum, ou buscam respostas para algum caso, ou é realmente para saber algo, né? Então, assim, é. se de repente a mulher chega com aquela ideia, ah, eu vou conseguir ter filhos, ela consegue ter uma resposta do tarô? Pois é. Olha, Ou, eu acredito muito no tarô, mas a gente vê assim, talvez uma resposta um pouco mais a longo prazo, sabe? Quando dá um. Eu não sei, também depende de vários fatores, né? É complicado é isso que aí. é, é que depende assim, acho que de como você está vivendo e o meio, né? Então, é uma Sim. influência de vários fatores, né? Por isso a importância Uhum. de você fazer a consulta do tarô meio que com uma frequência, né? Manter uma frequência para você estar sabendo, né? Eu acho interessante, sim. É uma terapia. É uma Aham. terapia, né? E como E qualquer terapia, é bom a gente estar ali alinhado com aquilo que a gente faz, aquilo que a gente melhora, uhum, né? Ao eu ponto vejo, de vista. pode ser que eu esteja falando errado, mas eu vejo assim, ó, por conhecer bastante gente, que muita gente da psicologia adora saber o futuro, essa questão de astrologia, de tarô. É, existe, você atendeu bastante pessoas do ramo da psicologia, pessoas que trabalham Sim. com Nossa, isso? eu atendo, acho que grande parte dos consulentes são É. dessa área holística, viu? Ou se não são psicólogos, são terapeutas. Então, grande parte mesmo do Uhum. pessoal. Evelyn, tem uma É, pergunta aqui, ó. Em quanto tempo ocorre a previsão da leitura? Um mês, 2 meses ou não existe? então, não existe assim, que nem eu estava dizendo para você, né? Às vezes a Uhum, gente joga ali um mês, 2 meses, mas quando a coisa tem que acontecer, ela acontece no dia seguinte. uhum, Ou, né, às vezes a gente faz, por exemplo, tem um caso, né, de uma pessoa que eu atendo, que olha, desde o ano passado sai a mesma tiragem. Sai a mesma tiragem. E elas, mas puxa vida, eu não vejo, né? A coisa não vai e tá do mesmo jeito. Eu falei, olha, menina, o que eu posso fazer? Né? A gente está lendo aqui. Então, entrega. Às vezes a gente fica tão presa no assunto que uhum. isso, de alguma maneira, estagna. Porque tudo aquilo que a gente, né, fica pondo energia, a tendência é estagnar, em vez das coisas fluírem como Sim. poderiam fluir, né? De uma maneira mais natural, mais É aquilo que fluida você mesmo. é aquilo que você falou para mim, né? Entrega e confia, né? Entrega para, né, para o Exatamente. universo, que for para ser, É soltar, que nem a física quântica fala, né? A gente tem que soltar sim, para o universo, porque tá ali. dar A resposta, né? energia tá super favorável para aquilo acontecer, né? Tá condicionado para Sim, aquilo acontecer. Então, se você segura, o negócio não vai, não é? é Então, eu acho verdade. interessante a gente ter essa consciência. Mas é que nem aquele caso, o caso dessa moça em particular, Uhum, é uma coisa que me deixa bastante intrigada, sabe? uhum. Só que
eu falo, olha, toda vez sai a mesma coisa. E tá assim, meses, sabe? Então eu acho Meu que Deus. é praticar o Ponopono, fazer mantra, meditação, se libertar de pensamento Sim, obsessivo e tudo, que eu acho que é a melhor solução. De resto, o tarô sim, ele faz. sim. Aí se você coloca assim, 2, 3 meses, 6 meses, aí as coisas acontecem. A É isso Ivana, mesmo. tem que entregar a Ivana, é isso aí. É. Né? Então, Deixar que o pessoal, universo toma conta. é verdade. É aquilo que eu te falei ontem, né? É, é aquilo. Eu fiz o Ho'oponopono as 21 vezes lá, sabe? Meditei. E eu acho que é isso. É você soltar para ele te dar a resposta que você precisa, né? Exatamente. Eu E gosto muito de recomendar para os pacientes, faça o Ponopono, porque o Ponopono ajuda, né, a limpar essas questões da sombra. isso. Assim, então, é muito importante. Evelyn, outra pergunta aqui, Eu ó. vi uma Na pergunta ali. consulta, tem que ir com uma pergunta, um assunto somente, ou pode ir perguntando enquanto durar a sessão? Então, o meu atendimento é por hora, né? E dentro dessa hora, Uhum. fica livre para aquilo que a pessoa quiser saber. Dá para fazer uma tiragem, como eu disse, né? Que abrange ali todos os setores da vida, Hum. que é a que eu falo que é a mandala astrológica, vai falar sobre vida Aham. profissional, financeira, né? Vida familiar, Sim, filhos, sim, saúde. Então, ela vai, né, dar uma geral e dentro do período que eu sim. coloco ali de 6 meses, ou então fazer uma pergunta objetiva. Então, se der para a gente ver um assunto, dois assuntos mais, legal, né? É Show. o tempo que durar, é livre. Ó, mais uma lá, ó. Qual o fundamento de fazer uma leitura? Qual o fundamento terapêutico? Fazer uma leitura do momento de uma Sim. situação puramente terapêutico. Você saber o que está acontecendo, o que está na sua consciência, como você está diante daquela situação, né? O que você Uhum. pode mudar. Se você. Porque às vezes a gente. Essa questão da sombra que é interessante, porque tem gente que pergunta com relação. Eu vejo muito isso em tiragens que envolvem relacionamento, né? Às vezes a gente está Aham. pensando mil coisas a respeito da pessoa e a pessoa está na mesma pilha que você, né? Os dois estão ali É, só fantasiando com a mente a inverteu ali, mil, um né? pensando uma coisa do outro e isso bloqueia a relação. Então, quando a gente Aham. tem essa consciência, identifica isso, né? E peraí, então vamos deixar que a coisa, né, não é Mostre, bem né? isso que eu estou pensando. Às vezes acho que tem influência de outra pessoa, não tem nada disso, é questão mesmo de uma projeção aí que aconteceu e que está interferindo na relação do casal. Aham. E bacana isso daqui. Pessoal, a gente tá quase pro fim aí, né? Faltando 12 minutinhos para terminar. E a gente vai abrir para perguntas. Se mais alguém tiver perguntas, ou para a questão voltada à meditação, ou para a questão do tarô, podem ir jogando aí na tela que a gente, conforme for surgindo, a gente vai respondendo, tá? E lembrando um pouquinho vocês, hoje, dia 1º de agosto, dia do Pachamama, tá? Que é uma deusa da terra, né? A mãe terra, e é o nome que a gente escolheu para, né, para nosso espaço, nosso Insta, tudo, né? A gente contempla a mãe terra aí, né? E se alguém quiser mandar perguntas, se estiverem gostando, mande likes, corações, por favor. Então, é muito legal assim quando a gente consegue alinhar Uhum. as terapias, né, Lilian? Sim, sim. Eu Consegue acho que associar uma com a outra. sim, porque é um complemento, né, Evelyn? Seja Exatamente. constelação familiar, seja tarô, uma complementa, né? Seja a parte da limpeza Exatamente. energética, como o tarô, é muito mais ainda, entendeu? Tudo, Então eu tudo acho assim, complementa. tudo é um complemento, né? E tudo ele vai Uhum. trazer a maturidade que você precisa, vai conduzir a algo, né? Vai mostrar um direcionamento
para você seguir, né, a tua Uhum. vida. E É esse processo de busca de autoconhecimento, né? E as terapias, elas são ferramentas maravilhosas e se sim, complementam perfeitamente, né? A questão dessa do benzimento que eu vi que o seu trabalho também é lindo, sim. meu, né? Eu lembro que minha avó, minha mãe me levavam quando eu era criança, né? Então, Então, assim, é um resgate, né? Desses rituais aí é muito legal. Olha, Ivana, tô vendo coincidência tua ou não, pergunta aí. Então, hoje a gente está aqui na legal, né? chácara, né, com os amigos nossos, com o Thiago, e a gente fez uma pachamanca, tá? Que é a comida que sauda a Mãe Terra, que é a comida feita dentro da terra, tá? Depois a gente posta as Olha que fotos no Stories, legal. daí quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Tem mais uma Ah, que pergunta ali, legal. ó. Ainda não entendi como vai ajudar a parte terapeuticamente, falando mesmo porque o tarô não é uma ciência. Evelyn, consegue ajudar a Mas responder? ciência, olha, eu estudo muito Jung, né? E a gente vê que não é questão de ser ciência, é questão de prática, né? De vivência. E o tarô, ele Uhum, ajuda, sim, de maneira terapêutica, justamente por esse fato, da gente identificar os padrões de comportamento, consegue colocar consciência naqueles ciclos, né, repetitivos, sim, comportamentais, consegue identificar isso para poder curar, né? Existe cura aí, existe um processo de sim. autodesenvolvimento, existe uma identificação. Realmente eu estou agindo dessa maneira. E realmente isso não está sendo legal. Ou, né, o meu comportamento é tóxico, ou existe aí alguma situação que realmente. Então, não é É fato de você. ajudar ou não, é de identificar aquilo, porque a gente vê, né, Lília? Não tem como. Não tem. Às vezes é aquela questão de você tirar a venda, né? Você vê o problema na tua frente, Exatamente. mas você não quer tirar a venda para enxergar aquilo, né? Às vezes você faz vista grossa dizendo, não, não é isso. Mas na real, você faz a consulta e você vê que é, né? Então Sim, é você saber ter a clareza, né, que é necessária, né? Então, assim, ó, exatamente. sobre a questão da meditação, a gente tem aqui no Instagram um workshop que a gente construiu, né? E daí, quem quiser saber um pouquinho ou ter alguma meditação, pode acessar esse workshop que a gente tem no IGTV, tá? Tem mais Sim. uma pergunta ali, Evelyn. Mas no caso de É, cura, seria mais interessante fazer uma constelação sistêmica? é o que a gente está Olha, falando, minha querida, né? A mesma coisa. sim, O fato de chegar à situação do lado de sim. fora, A a mesma constelação coisa. sistêmica, Angel, a constelação sistêmica, ela vai trazer a cura num determinado problema. Por exemplo, assim, você vai querer trabalhar um tema. A gente vai conseguir trazer a cura, entendeu? E vai trazer a elucidação dos pontos ocultos, entendeu? A gente vai conseguir trabalhar esses pontos. E se a gente unir esse trabalho da constelação com o tarô, você vai ter esse redirecionamento que você precisa, né? Uhum. Porque tudo é questão de autodesenvolvimento, né? De Sim, autoconsciência. com Porque certeza. até mesmo quando a pessoa não se dispõe, mesmo a constelação sendo uma ferramenta muito efetiva sobre a cura de um Com determinado certeza. problema, se a pessoa ela não está predisposta a crescer, a trabalhar aquele ponto, ela não cresce, não é verdade? Com certeza. E a gente tem alguns exemplos no IGTV de pessoas que fizeram constelações, né? Comigo e com o Thiago, e deram depoimentos. Então, assim, se alguém está com alguma dúvida sobre a constelação, dá uma olhadinha ali que vai, acho que dá para, né, ter uma Eu clareza, adoro a né? constelação. É bom, Constelação é né? maravilhosa. Vamos lá, mais uma perguntinha que a gente está em cima do ar. Então, seria mais interessante fazer uma terapia de vidas passadas para se curar? Então, a terapia de vidas passadas, ela vai buscar o autoconhecimento, tá?
e os motivos que a pessoa nasceu nessa família, o porquê da existência dela ali, entendeu? Por que que ela tem algum problema, algum emaranhado no sistema, enfim, né? E porque de repente assim, por que que eu não consigo um namorado? Por que que eu não consigo um emprego? Né? Então, com essa terapia, você vai ter um direcionamento para isso, você vai saber a busca do que está causando aquilo, entendeu? Inclusive, na terapia de vidas passadas, você consegue saber quem é a tua alma gêmea, ou a chama gêmea, que falam muitos, né? E se você, de repente, já encontrou nessa vida, se você vai encontrar, né? É uma coisa que a gente trabalha com isso. E depois de você ter essa clareza, é interessante você associar o tarô também, porque o tarô vai dar as respostas que, né, você conduz ali. É um oráculo, né? Um oráculo do estar. É uma coisa momentânea. É identificando os momentos, as situações do nosso cotidiano. Sim. Por isso que ela é efetiva também. Mas é tudo sim. questão de disposição. Se dispor. É verdade. Pessoal, convido todo mundo, tá? Para mandar direct, tá? Tanto para Venusianos Astrologia, que é você, Evelyn, né? Como para nós do Pachamama Terapia, tá? Aproveitando o merchan aqui, a gente trabalha com benzimento, terapias de vidas passadas, rodas de cura, constelação familiar, limpeza energética, né? Entre outras, né? E se você quiser falar um pouquinho das tuas rapidinho. Eu sou astróloga e sou taróloga, né? Faço tarô terapêutico e faço também mapa astrológico, revolução solar, mapa de relacionamento, sinastria. Então, me disponho também a quem quiser conhecer meu trabalho. Gratidão. Legal. Agradeço muito o convite, Lília. Estou bem feliz Eu de que estar aqui com agradeço você. por você Espero que ter seja a aceitado. primeira de outras. Com certeza, né? Vamos fazer vários temas correlacionados aí. Pessoal, agradeço de coração vocês que participaram. Espero que a gente possa ter sanado um pouquinho as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, manda direct ou no Pachamama ou na Venusiano Astrologia, né? Para a gente poder estar trabalhando aí, tá? Qualquer coisa a gente está ali, tirando todas as dúvidas, direciona, tá? Tenha um maravilhoso fim de semana, uma boa noite. Evelyn, agradeço de coração. Boa noite, tá? gente. Eu que agradeço, Namastê, viu? gente. Gratidão. Namastê. Beijão. Um beijo para todo mundo. Até mais.